Os Arquivos Magnus. Episódio 23. Floresta Negra. Depoimento de Albrecht von Closen, sobre uma tumba descoberta perto de sua propriedade na Floresta Negra. Depoimento original dado como parte de uma carta para Jonah Magnus, datada de 31 de março de 1816. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Meu querido Jonah, desculpe-me por ter escrito esta carta logo após a última. Você deve me achar terrível por não ter lhe dado a chance de uma resposta, mas eu me lembro que durante sua visita na primavera passada, você mencionou seu fascínio pelo macabro e estranho, e me pressionou para saber se havia alguma história ou lenda com a qual eu estivesse mais familiarizado. Wolfgang me contou que você está adquirindo uma coleção e tanto, e sinto que agora tenho algo que pertence realmente a ela. Muito mais do que qualquer um dos contos de fadas ou as histórias da carochinha que lhe contei antes. Resumindo, eu tive um encontro terrível. Bem, suponho que na verdade tenham sido 2 encontros, e rezo ao Senhor para que não tenha mais nenhum, pois eu honestamente acredito que morreria de medo, se não de violência, se fosse forçado a encontrar a coisa novamente. Tenho certeza de que você deve estar me achando um chato divagando a respeito dessa coisa, mas sinto que, para que entendas o todo, devo começar minha história algum tempo antes da manifestação da própria aparição. Com as minhas viagens até Württemberg. Minha família tem uma pequena propriedade lá, no coração de Schwarzwald, que você chamaria de Floresta Negra, perto de uma pequena cidade chamada Schramberg. Esta propriedade pertencia ao meu irmão Henrik, e quando ele faleceu, passou para o meu sobrinho Wilhelm. Ele mal havia completado 14 anos quando Henrik morreu, e sua mãe havia falecido dando à luz. Então eu e Clara temos nos esforçado para fornecer-lhe a orientação e o carinho que ele pode ter perdido. Isso foi especialmente importante, já que não fomos capazes de conceber um filho, e por isso sentimos que era nosso dever ensinar ao jovem Wilhelm o que teríamos ensinado a um filho nosso. A devassidão da juventude é sempre um perigo, e sentimos ser nosso dever ajudar a guiá-lo, até onde pudermos, ao longo do caminho da virtude. Não tivemos que nos preocupar muito. Nunca conheci uma alma tão sóbria e prudente como a que parece existir no jovem Wilhelm. Então, devido a isso, temos permanecido próximos de meu sobrinho durante os anos, apesar da distância física. Quando ele adoeceu no último inverno, naturalmente tomamos providências para viajar até sua casa na Schwarzwald e oferecer todo o conforto que pudéssemos. A viagem foi difícil, como suponho que seja de se esperar durante o inverno, mas o estado de Wilhelm não toleraria atrasos. No início, o pior que tivemos de enfrentar, vindos da Baviera, foi a falta de provisões nas hospedarias onde nos alojávamos, já que nos diziam repetidas vezes o quão raros eram hóspedes nessa época do ano. Ainda assim, você pode dizer o que quiser sobre a Confederação Alemã, e eu sei que você certamente tem muitas opiniões sobre ela, meu amigo. Mas ela tornou as viagens muito mais rápidas, e eu certamente fiquei grato por isso. Apesar disso, quando entramos em Württemberg, nosso trajeto foi muito mais difícil. A neve caía mais espessa em Schwarzwald, nos obrigando finalmente a trocar a carruagem por um trenó. Você nunca conheceu o inverno na Floresta Negra, não é? Eu sei que você dirá que tem neve e florestas na Inglaterra, mas eu vi o que vocês chamam de floresta e posso dizer que não há comparação com Schwarzwald. Suas árvores cobertas por um denso dossel de neve intocada. Há um silêncio lá, como nunca encontrei em nenhum outro lugar da terra.
com cada som parecendo morrer no momento em que toca aquele manto branco e macio de neve virgem. De dia é a mais bela serenidade, um silêncio calmo. Mas à noite, meu amigo, a noite torna-se algo totalmente diferente. A quietude da floresta faz soar como se o mundo estivesse prendendo a respiração, esperando para atacar. E nas partes onde o dossel se abre o suficiente para que a lua brilhe, ela lança as sombras mais fantasmagóricas sobre tudo. Eu perdi a conta do número de vezes que jurei que vi figuras nas sombras, brevemente iluminadas pelo brilho do luar daquela terra congelada. A certa altura, cheguei a exigir que o trenó fosse parado para que eu pudesse fazer um exame da área com um par de pistolas. Mas é claro que não encontrei nada. Foi nesse estado de espírito que chegamos à propriedade de Wilhelm, perto de Schramberg. Fomos recebidos pelos criados de Wilhelm e informados sobre a condição de seu mestre. O médico havia aparentemente enfrentado as estradas de Schramberg alguns dias antes e dado os medicamentos que pôde. Os servos nos disseram que desde então ele havia melhorado progressivamente, mas ainda estava muito fraco. Confesso que com essa notícia me senti um pouco desnecessário, mas ao entrar no quarto de Wilhelm, a felicidade evidente em seu rosto quando viu Clara e eu colocou um fim a todos estes pensamentos. Wilhelm estava se recuperando, mas eu não tinha intenção nenhuma de viajar de volta por aquela quietude gelada e silenciosa, a menos que fosse absolutamente necessário. E Clara concordava. Fizemos planos para passar o inverno lá com Wilhelm. Havia espaço suficiente para nós, embora nosso aposento fosse mais modesto do que nós estávamos acostumados. Devo admitir que não gostei inteiramente da ideia de ficar em Schwarzwald até o degelo da primavera, mas, de todas as opções que tínhamos à nossa disposição, foi o que julguei ser mais aceitável. Assim começou o que seria uma longa estadia aos redores de Schramberg, e nunca desejei mais intensamente ter sido capaz de trazer minha biblioteca comigo. Eu tinha apenas alguns livros e Wilhelm, apesar de sua inteligência não desconsiderável, tinha ainda menos livros. No final, tocamos muito cribbage e ouvimos Clara tocar muitas músicas no piano. Minha esposa nunca teve uma voz singular, mas sua habilidade nas teclas mais do que compensa por isso. Eu saía para dar caminhadas demoradas pelos bosques arredores durante o início da tarde, quando o frio era tolerável. Às vezes eu caminhava pelos 3 quilômetros até a cidade vizinha, Schramberg, mas na maioria das vezes eu simplesmente escolhia uma direção e caminhava entre as árvores pelo tempo que minha imaginação me prendesse. E em seguida, simplesmente seguia meu próprio rastro de pegadas de volta ao que era, naquele momento, o meu lar. Foi em uma dessas caminhadas, alguns meses depois da nossa chegada, que encontrei aquele antigo cemitério. Deve ter sido ligeiramente afundado no próprio solo, já que tudo que eu podia ver das lápides eram as meras pontas de granito desgastado e esfarelado acima da neve. Eu não consegui estimar o tamanho do lugar, já que a cada segundo, para qualquer que fosse o caminho que eu andasse, eu encontrava outro pequeno broto de pedra memorial florescendo na terra congelada. Eu cavei um pouco de neve da frente de uma das lápides. Havia um anjo quebrado sobre ela, ambas as asas partidas e caídas. Mas a inscrição estava muito gasta para distinguir qualquer uma das palavras. Eu já estava quase decidido a ir embora, pois sabia que tinha pouco mais de 1 hora antes da luz acabar. Entretanto, quando me virei para ir, vi algo não muito distante entre as árvores, muito maior e mais intrigante do que os túmulos que eu havia encontrado até então. Ficava cerca de 1,5 metros acima da neve, e a pedra era de qualidade muito melhor do que as que eu tinha visto até agora. Um pequeno mausoléu. A porta, que um dia havia sido uma grade de ferro resistente, há muito havia se soltado de suas dobradiças, deixando apenas uma grande abertura negra que parecia levar mais fundo do que as dimensões do mausoléu permitiam. No topo, quase ilegível, mas definitivamente ainda lá, estava o nome Johann von Württemberg. Fiquei fascinado. Eu conhecia bem a história local e certamente não conhecia nenhum nobre da linhagem de Württemberg chamado Johann.
Eu tinha certeza de que ele nunca havia sido um conde ou príncipe. Mais do que isso, nunca houve, pelo que eu me lembrava, qualquer cidade ou povoado próximo a este local que pudesse abrigar um cemitério deste tamanho. Então, quem foi Johann von Württemberg? E por que ele havia construído um mausoléu aqui, no meio da Schwarzwald, a 9 quilômetros ou mais de Schramberg? Não tive tempo de investigar mais, pois percebi que precisava partir imediatamente se quisesse voltar para minha esposa e meu sobrinho antes do pôr do sol. Eu me virei e segui meu caminho de volta o mais rápido que pude. Enquanto eu normalmente ficaria satisfeito em traçar um novo caminho no dia seguinte, algo no vislumbre daquela tumba silenciosa me atraiu de volta, e eu me peguei marcando árvores com meu canivete para tornar o caminho de volta no dia seguinte muito mais fácil. Naquela noite, perguntei ao Wilhelm durante o jantar se ele já ouvira falar desse Johann, ou se conhecia o mausoléu a alguns quilômetros ao norte de sua casa. Ele respondeu que não para ambos. Raramente passava tempo na floresta ao redor, exceto para caçar, e a caça geralmente era ruim no norte porque as árvores estavam muito próximas umas das outras para andar facilmente com um cavalo. E ele nunca tinha ouvido falar desse Johann. Fiz algumas pesquisas sobre onde poderia aprofundar a história da área, mas não havia nenhuma biblioteca de tamanho decente perto de Schramberg, e como mencionei, Wilhelm tinha poucos livros, então deixei o assunto morrer. Nada mais digno de nota aconteceu naquela noite. Então, me despedindo na manhã seguinte, saí cedo em direção ao antigo cemitério. Não escondi meu destino e até ofereci a oportunidade de me acompanhar a Wilhelm e Clara. Mas nenhum dos dois viu a viagem como digna das horas frias que levaria para chegar. Então, fui sozinho mais uma vez. Fiz meu caminho para aquele lugar esquecido. Minha marcação nas árvores se provou desnecessária, já que não havia nevado na noite anterior e minhas pegadas do dia ainda eram mais claras e muito fáceis de seguir. O mausoléu parecia exatamente como eu o deixara. A porta ainda escancarada e a luz do sol parecia acabar bem próxima à soleira antes que a escuridão o engolisse novamente. Eu havia previsto isso e empacotado uma lanterna com o propósito de explorar o local. Eu estava prestes a acendê-la quando notei uma figura me observando da linha das árvores. Talvez esse lugar não fosse tão esquecido no fim das contas. Eu tinha ouvido histórias de bandidos que usavam lugares como este para encontros e de repente fiquei feliz por também ter pensado em trazer uma pistola. Aproximei-me do homem, mas ele não se mexeu para fugir. Quando cheguei mais perto, eu o vi em mais detalhes. Era baixo e atarracado, vestindo uma sobrecasaca preta antiquada e calça até os joelhos, embora sua cabeça estivesse sombreada por um chapéu preto de aba larga. Pelo seu traje, presumi que fosse um homem velho, talvez o zelador deste lugar, ou simplesmente um recluso que vivia nas proximidades. Quando eu o cumprimentei, porém, a voz que respondeu não tinha nenhum estremecimento de idade. Ele me perguntou, em um alemão baixo e camponês, se eu planejava explorar a tumba. Eu disse que sim e perguntei se ele era o guardião do lugar. Ele riu com aquilo, uma exclamação aguda e gutural que me surpreendeu, e disse que a cripta que eu buscava era um lugar perigoso. Eu perguntei a ele o que eu tinha de temer dos mortos, e ele me encarou. Não consegui ver seus olhos sobre a aba do chapéu, mas ainda podia sentir o olhar sobre mim. Ele riu de novo e disse: "Não, senhor. Você não tem nada a temer dos mortos." Com essas palavras, eu comecei a recuar, garantindo que a minha mão estava sobre a minha pistola, sem tirar os olhos daquele homem estranho até chegar à beira do mausoléu. Só então olhei para baixo para me certificar de que a minha lanterna estava onde a deixei, e quando voltei meu olhar para as árvores, ele havia sumido. Para ser sincero, fiquei bastante abalado com o encontro, e pensei em voltar e tentar a sorte outro dia. Mas algo dentro de mim se recusava a ter todo o trabalho e preparação em vão, por causa de um fazendeiro que não conseguia cuidar da própria vida. Acendi a minha lanterna e... "Martin! Meu Deus, homem, se você vai ficar nos arquivos, pelo menos tenha a decência de colocar umas calças." Ai, meu Deus, desculpa. Eu não achei que você fosse chegar tão cedo. Não são nem 7 horas ainda. Eu tenho chegado mais cedo, na esperança de sair daqui antes de escurecer.
Já faz uma semana e não vimos nada. Você acha mesmo que ela ainda tá por perto? Eu não faço ideia, mas não pretendo me arriscar. E você? Não, acho que não. Agora, se você me der licença. Pode deixar. O depoimento continua. No começo eu estava confuso. Por dentro parecia estar vazio. Nenhum monumento ou caixão estava ali dentro. E nenhuma placa ou símbolo adornava a parede. Apenas uma única placa de mármore estava no centro, como um altar. A princípio pensei que talvez o caixão devesse estar no altar e alguém simplesmente tinha roubado. Mas enquanto eu caminhava, vi o que o altar escondia. Atrás do bloco anguloso tinha uma escada que descia para as profundezas de alguma cripta subterrânea desconhecida. Tenho certeza de que você vai zombar de mim na próxima vez que nos encontrarmos, Jonah. Você vai rir da minha presunção e me chamar de aventureiro imprudente. Mas o fato é que desci aquelas escadas quase sem escrúpulos. Qualquer medo que eu pudesse ter estava focado exclusivamente no homem que eu havia conhecido do lado de fora, e não pressenti nenhum perigo vindo da própria cripta. Então, eu levantei minha lanterna e desci as escadas. Elas eram velhas, disso não há dúvida, mas não estavam gastas, e eu apostaria que foi a primeira alma a descer lá em pelo menos um século. Elas desciam por algum tempo, até que tive certeza de que estava nas profundezas das terras congeladas de Schwarzwald. Finalmente, os degraus terminaram em um pequeno corredor, e pude ver que os tijolos que formavam as paredes e o teto arqueado haviam ruído e se deslocado em alguns lugares, abrindo passagem para as raízes grossas das árvores acima, que se enrolavam e se espalhavam por aquelas partes do caminho que mais precisavam de reparos. Após cerca de 1 minuto de caminhada, a passagem se abriu em uma grande câmara. No centro havia outro bloco de mármore, quase idêntico ao que tinha visto no andar de cima. Mas acima deste havia um caixão de pedra lacrado. O nome Johann von Württemberg também estava esculpido ali, embora preservado em detalhes muito mais claros sem a natureza para desgastá-lo. Enquanto eu olhava para ele, percebi que as paredes da sala não pareciam ser de pedra como as do corredor ou do mausoléu eram. Aproximei cautelosamente até que a minha lanterna iluminou claramente. As paredes estavam cobertas por estantes de livros, empilhadas com tal densidade que era impossível dizer se havia uma parede real atrás delas ou se os próprios livros formavam um único baluarte contra o solo. Eles estavam, infelizmente, terrivelmente apodrecidos. Os séculos não haviam sido gentis com eles, e ao tentar mover um, percebi que a umidade havia, com o tempo, feito com que eles se fundissem em uma única massa de papel e sobrecapas. Por mais previsível que aquilo pudesse ser, eu ainda sentia a pontada aguda da perda. Ver tal volume de conhecimento, possivelmente único em todo o mundo, totalmente destruído, foi incrivelmente doloroso para mim. As prateleiras reais eram feitas do mesmo mármore dos 2 blocos e pareciam ter aguentado melhor. Enquanto eu olhava para eles, percebi uma pequena gravura entalhada em intervalos regulares ao longo da borda de cada um. Era um olho pequeno, aberto e encarando. Por alguma razão, foi só naquele momento que comecei a sentir medo. De que eu não saberia dizer, mas aqueles olhos me encheram de um pavor que eu não consigo descrever para você agora. Claramente me afastei das estantes e estava pronto para partir quando minha lanterna topou com algo no canto da sala. Ou mais precisamente, 2 coisas. A primeira era uma pequena moeda de ouro que brilhava no chão. O segundo era um livro, talvez caído das prateleiras há muito tempo. Estava em muito melhor estado do que os outros, talvez devido ao local onde estava, e fui capaz de abri-lo com muito cuidado. Fiquei desapontado ao ver que não estava escrito em alemão, nem mesmo em francês ou latim, mas parecia estar em árabe. Parecia ser algum tipo de manuscrito iluminado, produzido à mão e absolutamente lindo, embora eu não pudesse de forma alguma dizer a você do que se tratava. Peguei o livro e a moeda para estudar mais tarde e saí apressadamente da cripta. O medo persistente me fazendo sentir como se algum perseguidor invisível pudesse me atacar se eu hesitasse. Saquei minha pistola ao deixar o mausoléu apenas para o caso de o homem estranho e baixinho de antes estar esperando para me abordar. Mas não havia sinal de ninguém do lado de fora naquela luz clara do dia.
Corri de volta, embora ainda tivesse muitas horas antes do anoitecer. Enquanto eu caminhava, percebi que a neve nas árvores estava começando a derreter, e me consolou saber que Clara e eu provavelmente poderíamos voltar para Closing em breve. Wilhelm estava totalmente recuperado de sua febre e durante o jantar todos os vestígios de meu medo anterior haviam desaparecido, e eu estava de excelente humor. Depois disso, retirei-me para fumar 1 ou 2 cachimbos e examinar mais detalhadamente os meus achados. O livro, embora bonito, recusou-se obstinadamente a oferecer qualquer pista sobre seu conteúdo. Com sua permissão, vou levá-lo para os seus olhos de especialista na próxima vez que tiver o prazer de sua companhia. A moeda, por outro lado, era mais interessante. De um lado tinha o perfil gravado de um jovem de rosto fino e cabelos longos e soltos. Acima estavam as letras JW, e na parte inferior o número 1279. Se essa era a data em que a moeda foi produzida, então não preciso dizer o quão emocionante essa descoberta pode ser. O outro lado estava em branco, exceto por 3 palavras muito pequenas e gastas que eu mal conseguia ler. Estava escrito Stille. Já ia me deitar quando uma das criadas, Hilda, ou seria Helga, não me lembro, pediu-me 1 minuto de seu tempo. Eu assenti e ela perguntou se eu estava querendo saber sobre o velho cemitério na floresta. Eu disse que sim, queria, e então ela ficou levemente pálida. Me disse que nunca chegou perto do lugar, que ninguém na cidade ia lá. Veja, Jonah, aparentemente havia um velho em Schramberg chamado Tobias Kohler. Ele havia vivido quase 80 anos e contava histórias de quando era criança e ele e seus amigos jogavam um jogo que se chamava Passos de Johann. Era um jogo de coragem, em que você tinha que descer o máximo de degraus que pudesse até a tumba de Johann von Württemberg, até ser visto e depois sair correndo o mais rápido que pudesse. Mas o velho Tobias nunca disse quem ou o que veria você, e sempre ignorava essa pergunta. Bem, aparentemente os pais dessas crianças descobriram sobre este jogo, e um deles, a mãe do amigo de Tobias, Hans Winkler, resolveu acabar com isso. Ela invadiu o cemitério e, vendo Hans entrando no mausoléu em sua vez, ela correu atrás dele e desceu as escadas. Nenhuma das crianças viu o que aconteceu, mas todas ouviram o grito. Eles fugiram de volta para a cidade, e quando contaram o que havia acontecido, o padre da cidade, cujo nome Tobias não se lembra, simplesmente acenou com a cabeça, reunindo 6 homens fortes, ora profundamente amedrontados. Se dirigiram ao cemitério. Ninguém daquele grupo jamais falou sobre o que viu ou encontrou lá, mas Hans foi morar com a família Becker em sua pequena fazenda. Ninguém jogou Passos de Johann novamente, e o cemitério ficou mais uma vez deserto. A única outra coisa da qual Tobias se lembrava era que uma vez ouviu um tio-avô referir-se a Johann von Württemberg como o bastardo de Ulrich, o que, se a data da moeda estiver correta, pode estar se referindo a Ulrich I ou Ulrich II, mas de qualquer maneira a história daquele lugar deve retroceder a quase 600 anos. Mas agora sinto que já falei sobre isso tempo o suficiente. Eu poderia preencher mais 1 dúzia de páginas com preâmbulos e pesquisas, mas nada disso é o motivo pelo qual escrevi para você desta forma. Não. Estou escrevendo para descrever o que vi na última noite que fiquei na casa de Wilhelm. O evento que fez com que eu e Carla partíssemos 1 semana antes do que havíamos planejado. Foi 3 dias depois de ouvir a história de Tobias que aconteceu. Eu havia embalado a moeda e o livro devido a um momento de superstição e decidi dar um pequeno passeio enquanto o sol estava se pondo. Estava lindo. Os carmesins do céu escuro dançavam sob a neve que restava, manchando-a de um vermelho profundo. Eu estava caminhando ao redor da casa, fumando meu cachimbo, quando encontrei os rastros que deixei ao me encaminhar para o antigo cemitério. À medida que a neve derretia, minhas pegadas se transformaram em terra compactada e gelo que quase parecia brilhar sobre a luz do dia. Eu olhei para eles e congelei. Eu tinha feito 2 viagens para o mausoléu naquele inverno, e com certeza havia 2 conjuntos de pegadas indo para o norte. Mas, voltando para casa, haviam 3 pares de pegadas. Senti a presença atrás de mim e me virei. Era o homem do cemitério. Seu chapéu de aba larga havia sido removido e ele me encarava.
Sua cabeça estava completamente careca e seus olhos estavam faltando. Eram apenas cavidades vazias, mas eles olhavam para mim. Eles me viam. Acredite ou descarte qualquer outra coisa em minha carta como desejar, Jonah. Mas eu juro que fiquei cara a cara com um homem sem olhos. E ele me via. Recuei rápido demais e escorreguei caindo com força no chão. Em um segundo ele estava em cima de mim e ele sorriu. Ele disse algo para mim, mas minha mente estava em pânico e eu não ouvi o que foi. Ele se aproximou de mim lentamente, insolentemente, como se procurasse saborear aquele momento, mas não tivesse pressa. Então, quase sem aviso, ele parou. Sua cabeça se ergueu para ver algo, como um cão que ouve um tiro. Ele ficou ali, a mão parada, como se tivesse indeciso. E então, ele desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. E eu simplesmente fiquei deitado no chão, sem fôlego e com medo. A noite já havia caído quando eu finalmente me recompus o suficiente para correr de volta para casa e começar a fazer as malas. Eu disse a Carla que tínhamos de ir embora o mais rápido possível, embora tenha sido vago quanto aos motivos. Eu ainda não disse a ela o porquê. Como você conta para sua esposa que algo assim aconteceu com você? Pegamos a primeira carruagem na manhã seguinte e não paramos. Eu nem percebi que a moeda havia sumido até despachar minha bagagem mais tarde. Seja para um servo de mãos leves ou apenas para minha própria negligência, ela se foi. Então devo me desculpar por não ser capaz de compartilhar esse pedaço específico da história com você. Também devo me desculpar pela caligrafia. Tenho passado isso para o papel tão bem quanto pode ser feito em uma longa viagem de carruagem. Mesmo assim, estou ansioso para mostrar a você o livro que adquiri e as revelações que você sem dúvida obterá dele. Com confiança, Albrecht. Fim do depoimento. É sempre uma delícia encontrar um pedaço da história enfiada na seção errada do arquivo. Ainda assim, não posso dizer que sei muito sobre Jonah Magnus ou as origens do Instituto, então esta é uma descoberta bastante agradável em alguns aspectos. Obviamente, não há muito acompanhamento a ser feito aqui, mas para saciar meu próprio interesse, fiz algumas pesquisas eu mesmo, que incluo aqui para complementar. Eu só encontrei uma referência a Johann von Württemberg nos materiais de referência da história alemã que temos disponível. O livro de Jan Moira, O Berço da Alemanha. Württemberg através dos séculos. Menciona rumores de que Ulrich I, conde de Württemberg, teve um segundo filho fora do casamento em 1255. Nenhum nome é listado, mas certos inimigos do conde eram conhecidos por espalhar boatos de que esse filho exilado estava andando acompanhado por bruxas. 1279 também foi o ano em que o sucessor de Ulrich, Ulrich II, morreu. Isso pode ter sido simplesmente coincidência, pois ele foi sucedido por seu meio-irmão Eberhard I. Outra coisa que encontrei por acidente durante minhas pesquisas foi em Contos Green, a exploração de H.T. Moncrief sobre mortes inexplicáveis e macabras no início do século XIX na Europa. Menciona uma morte que aconteceu em Schramberg, em 1816. Um homem, um tal de Rudolf Ziegler, foi encontrado morto em sua casa nos arredores da cidade. O que é interessante é que diz que ele prestava serviços a uma propriedade próxima. Pouco depois de sua morte, um tal de Wilhelm von Closen foi investigado pelo crime, pois foi descoberto que o falecido havia roubado joias da propriedade. Isso, entretanto, acabou sendo descartado, depois que 4 médicos atestaram que a ferocidade das feridas infligidas a Herr Ziegler estavam, como eles disseram, além da capacidade da violência humana. Foi considerado um ataque de animal. Tentei descobrir o que aconteceu com Albrecht von Closen e seu livro, mas não consigo encontrar nenhuma menção a ele em qualquer livro de história, em nenhum lugar online. Talvez eu conseguisse descobrir mais se passasse meses vasculhando os depoimentos históricos nas salas dos fundos dos arquivos.
mas simplesmente não tenho tempo para satisfazer minha própria curiosidade desse jeito. Mas eu encontrei uma árvore genealógica de Wilhelm von Closing. Ele se casou e teve filhos, e a família permaneceu em Schramberg e arredores por quase um século, antes de um ramo emigrar para a Inglaterra em 1908. Eles tiveram uma filha, Elsa, que se casou com um homem chamado Michael Key em 1920. Em 1924, eles tiveram uma filha, cujo nome era Mary Key. Pode ser mera coincidência, mas me preocupa. Fim da gravação.